A partir da teleaula de hoje, você vai iniciar um novo módulo do seu curso de Física. A gente já aprendeu sobre os movimentos com a mecânica. Agora, você vai conhecer os principais conceitos da termodinâmica. E na teleaula de hoje, você vai começar aprendendo o que é temperatura. Vai aprender sobre a dilatação de líquidos e sólidos. E vai conhecer mais sobre o funcionamento do termômetro, suas escalas e unidades. E agora, muita atenção, que a nossa teleaula de hoje está só começando. Como será que está a temperatura do dia hoje? Vamos ver? Para mim está agradável. Deve estar estável. Eu acho que tá uns 20 graus, mais ou menos. Ah, tá bem. E para você? Pra mim tá ruim. Quando a gente fala a palavra temperatura, a gente compreende essa palavra, mesmo sem nunca ter estudado. Isso acontece porque a temperatura está relacionada ao fato do dia estar quente ou frio. Mas será que é só em relação à previsão do tempo que a temperatura afeta a nossa vida diária? Alô, folga boa, hein? Aí largado enquanto eu trabalho, né? Bonito isso. Ô, Vicente, O que foi? sabe o que é? Acho que eu não tô me sentindo bem hoje, viu? Oh, meu Deus, o que aconteceu, cara? Não sei, eu tô sentindo uma espécie de febre. Acho que é febre. Febre, é. Deixa eu ver. Ó, Gil, eu acho que você não tá com febre não, viu? Eu acho que isso aí é onda. Levanta e vai trabalhar, meu filho. Que onda nada, Vicente. Que negócio de onda, o quê? Quem tá sentindo a febre sou eu. Aqui por dentro tá pelando, rapaz. Sabe o que é pelando? Sabe aquela sensação de tá tudo pelando, tudo Não, quente? eu já entendi, mas... Gil, eu acho que definitivamente você não tá com febre. Não me parece, pelo menos. Mas desde quando o tato é termômetro de temperatura? Desde quando? Eu sempre usei a mão. Ou será que é, hein, gente? Eu não sei. Não sei. A impressão que eu tenho é que a temperatura nesses dois recipientes é a mesma. Certo, então agora coloca as mãos nos recipientes das extremidades. Nossa, quanta diferença. Esse aqui, a água tá bem mais fria e esse aqui, a água tá bem mais quente. Claro, porque nesse recipiente foram colocados pedras de gelo na água. E esse aqui, a água foi aquecida, certo? Então agora, coloca as mãos de novo nos recipientes do meio e me diz qual é a sensação. A sensação é que essa água aqui tá bem mais fria do que a água desse recipiente aqui. E, no entanto, a água nos dois recipientes está à mesmíssima temperatura, porque foram enchidos com água retirada da torneira. Você tem certeza? Eu podia jurar que eu senti uma diferença. É por isso que o tato não é um bom instrumento para se medir temperaturas. Com ele a gente pode fazer comparações, mas às vezes ele nos engana, como a gente acabou de ver. Ah, e tem outra coisa importante nessa experiência. Depois de um certo tempo, a água contida nestes 4 recipientes estará à mesma temperatura. E quando isso acontecer, a gente vai poder dizer que eles estão em equilíbrio térmico. Tudo bem. Mas se o tato, como você mesma disse, não é um bom instrumento para medir temperaturas, então se eu quiser fazer uma medida, eu preciso utilizar um termômetro? Claro, se você quiser medir a temperatura ambiente, você pode usar esses termômetros de parede. Agora, se você quiser medir a temperatura do corpo humano para saber se está ou não com febre, você tem que usar um termômetro clínico. Mas nesses dois casos, o importante é que o termômetro esteja em contato com um objeto cuja temperatura se quer medir. E é preciso esperar alguns minutos para que seja atingido o equilíbrio térmico. Agora eu entendi por que a gente precisa ficar alguns minutinhos com o termômetro debaixo do braço. Os termômetros mais comuns são formados por um tubo de vidro oco, onde é impressa uma escala, chamada de escala termométrica. No seu interior, existe um outro tubo, muito fino, chamado tubo capilar. No tubo capilar, existe um líquido que, no caso do termômetro clínico, é o mercúrio. E no caso do termômetro de parede, é o álcool colorido. A temperatura é obtida medindo-se a altura da coluna de líquido. Isto é feito com a ajuda da escala termométrica. O funcionamento do termômetro se baseia num fenômeno observado nas experiências. Em geral, os objetos aumentam de tamanho quando são aquecidos. Esse aumento de tamanho recebe o nome de dilatação. Você saberia me responder por que os objetos aumentam de tamanho quando são aquecidos? Olha, Rosinha, para responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que pensar é:
como os materiais são formados. Mas são formados de átomos. Sim, e os átomos são pequenas partículas em constante movimento. E a gente já sabe que existe uma energia associada ao movimento, que é a energia cinética. E o que acontece quando a gente aquece alguma coisa, como no caso da água? Ao ser aquecida, ela recebe energia que é transferida aos seus átomos. Ganhando energia, os átomos passam a se mover mais e mais depressa. O que você pode deduzir daí? Bom, que a temperatura de um objeto está relacionada ao movimento de seus átomos. Sim, aí nós temos um fato importante, que é a temperatura de um objeto é uma grandeza que está relacionada com o movimento de seus átomos. E tendo mais energia, o que acontece com os átomos? Bom, eles se afastam uns dos outros e a distância média entre eles é maior. Ah, é por isso então que os objetos aumentam de tamanho. Aí nós temos uma definição muito importante. Olha só, dilatação é o aumento do tamanho de um objeto quando aquecido, em consequência do aumento da distância média dos átomos que o formam. E como é que a gente pode calcular a dilatação de um objeto? Bom, vamos pensar um pouco.